movimento popular que luta pela revitalização da área central de Porto Alegre. O Viva Gasômetro surgiu com a indignação dos moradores e também dos usuários do entorno da usina, com um descaso até das autoridades e um pouco de abandono desta área tão importante aqui da capital. Para falar sobre esse assunto, sobre esse movimento desta região aqui da capital, nós estamos contando com a presença da captadora cultural, a Jaqueline Sanchotene, que é presidente do movimento Viva Gasômetro. E recebemos também o arquiteto Rogério Dalmolin. Deixa eu dar boa noite, as boas-vindas para vocês. E eu queria começar assim, perguntando, porque a gente sempre, nós temos essa característica de sempre cobrar das autoridades do poder público, mas assim com pouca capacidade da gente se organizar e exigir num movimento. Pouca não, acho que agora até tem surgido mais. Como é que surgiu assim, na prática, o que desencadeou o movimento Viva Gasômetro, Jaqueline? Primeiro, assim, boa noite a todos, né? Boa Obrigada noite. pelo convite, né? Então, o que desencadeou foi um certo desespero de nós, moradores ali do gasômetro, porque em dezembro de 2006 nós estávamos na calçada da Salustiana, que é aquela ruazinha que costeia a Praça Júlio Mesquita, que é onde tem o aeromóvel, bem na frente da usina. Em 15 minutos contamos 25 ratos, então nós ficamos muito assustados, né? Era uma questão de saúde, né? E começamos a reivindicar mais atenção para o local. Marcamos junto com um amigo, o Christian Goldsmith, nós agendamos uma manifestação para um sábado, até o Christian me alertou, mas já que é um sábado de verão, não vai ter ninguém em Porto Alegre, mas nós fizemos algumas faixas, 8 faixas, e apareceram 11 pessoas, ou seja, não tinha nem gente para segurar dos dois lados das faixas. Mas 16, fizeram, né, na praça? Fizemos uma manifestação na praça no dia 16 de dezembro de 2006, fizemos a primeira manifestação do Viva Gasômetro. E o movimento, assim, naquele momento, queria o quê, exatamente? Queria acabar com o lixo na praça. Queria, na verdade, foi muito tateando as coisas, né? A gente, em função da sujeira, dos ratos, porque assim, a própria população, a gente não sabe o que começa primeiro, se foi o descaso do poder público ou a população que começou, de alguma maneira, também a não cuidar do seu espaço, né? Mas o que determinou foi o lixo, né? O lixo que tinha ali na praça, e a gente começou a batalhar para que esse lixo fosse eliminado, conversando com os vizinhos, cobrando também do poder público através do DMLU, que sempre foi um grande parceiro nosso, a Zonal Centro, sempre foi assim, os maiores elogios para eles, né? Então a gente começou pelo lixo. Ao mesmo tempo, nós lemos na imprensa que começava, nós nos lembramos da jornalista Denise Nunes, colocou na coluna: os vivos têm que ficar atentos, começa a revisão do plano diretor de Porto Alegre. Aí, em cima dessa nota da Denise, nós começamos a procurar essas reuniões preparatórias da revisão do plano diretor na Secretaria do Planejamento. Que aí entra o Rogério, que era conselheiro, que fazia parte do conselho do plano diretor. Nesse meio tempo, a gente foi sentando com os vizinhos e elencando uma série de necessidades que a gente... o lugar pedia, né? Então, aumenta as calçadas e algumas outras coisas que a gente levou essas questões para o plano diretor. Mas começar a frequentar essas reuniões preparatórias e conhecer esse mecanismo muito importante, de conhecer o Rogério, que teve não é graça, né? Porque ele nos reconheceu em nós, um agente que podia viabilizar uma ideia que tinha lá na SPM, foi muito importante, né? Que através dele foi que surgiu mais uma luta nossa, que hoje é a nossa principal luta, que é a criação do Parque do Gasômetro, né? Nós estamos falando isso em maio de 2007. O Rogério nos apresentou esse estudo que ele coordenou, né? Ele acho que pode falar melhor sobre isso agora. E a partir daí a gente começou a defender essa criação do parque, passando pelas várias instâncias do plano diretor, conseguimos colocar uma emenda, foi aprovado por unanimidade dentro da Câmara de Vereadores, por todos os vereadores presentes em setembro, outubro de 2009. Julho do ano passado, o prefeito Fortunati sancionou, em 22 de julho, criando no plano diretor o Parque do Gasômetro, né? E nós temos... Que vai ser feito junto
comunidade e poder público. Na verdade, assim, ele está no papel e hoje a gente luta para que ele seja efetivado, né? Então, vamos ver o Rogério, então. Vamos ver o Rogério agora. Rogério, porque assim, desta necessidade de moradores, e tu, como tu és um arquiteto urbanista, né? E é uma região que recebe pessoas de todos os lados, pessoas de várias partes da cidade, vão ali nos fins de semana, né, em busca de lazer, em busca de passar horas por mais próximos do rio. Como é que tu pensas, assim, aquela área, como é que foi para elaborar esse plano aí que contempla até o parque? Foi assim, eu tive a oportunidade de ser eleito conselheiro, né, através da Secretaria de Planejamento. Existe o Conselho do Plano Diretor e o Fórum de Planejamento, onde o conselheiro dirige. Então eu fui eleito pela comunidade. Que representa a comunidade. Representa a comunidade. Fui eleito pela comunidade para ser conselheiro no ano de 2005, 2006, 2004, 5, 6 e 7. Eu fui conselheiro, fui reeleito, né? Então foi um trabalho que foi nascendo aos poucos, né? Até como é que se diz assim, a Secretaria do Planejamento estava instigando o fórum que pensasse o futuro da cidade e pediu que o Fórum de Planejamento elencasse duas grandes vertentes que se pudesse virar algum projeto importante. Então, foi feito caminhadas no centro, foi feito diagnósticos, né? E até o fato de eu ser arquiteto, eu pude até orientar um pouco melhor como é que poderia ser esses diagnósticos. E aí a gente se deparou naquela região onde hoje a gente está falando sobre o futuro Parque do Gasômetro, né? Que é a Praça Brigadeiro Sampaio, ali na frente da usina do gasômetro. E a gente notou realmente que era um lugar, tipo um canto da cidade, que ficou meio esquecido. E a gente viu também uma grande possibilidade, através da transposição da Avenida João Goulart, integrar essa praça à usina do gasômetro, que já estava se transformando num polo cultural. Porque essa praça, durante um tempo, ela abrigou uma feira, né, uma feira de antiguidades. A Brigadeiro Sampaio foi uma de alimentos, né, onde tem o Museu do Trabalho. E um BRIC, isso tem razão. Durante um tempo, eu não sei, faz tempo agora que não tem mais. Faz tempo. E a Júlia Mesquita, que é na frente do gasômetro, não tem. Então, ali tem vários espaços urbanos, né, que precisavam ser juntados de alguma maneira, né? São espaços meio residuais, que a própria avenida cruzou e deixou um pedaço de praça para cá, outro para lá, a usina para lá, e que isso precisava ser de novo juntado. Então, através de muitas conversações com os delegados do fórum, a gente elencou essa grande ideia de fazer esse parque, né? E aí acabou sendo a ideia que teve maior sucesso dentro do fórum, foi essa ideia de fazer esse parque. Até porque tem que ficar em harmonia até com esta região da cidade ali, que é o fim da Rua da Praia, Rua dos Andrabos, Rua da Praia, mas que tem com a iluminação, que foi restabelecida a iluminação aos moldes antigos. Exatamente, né? Isso também foi elencado dentro do trabalho, que a própria Rua da Praia deveria continuar até a usina, através de uma rua apenas de pedestres, por cima desta avenida que seria coberta, essa Avenida João Goulart, né? Tem uma passarela sobre a usina, não, sobre a rua. Seria um rebaixamento da avenida, tá? Que hoje ela está num nível tipo assim 2,5 metros acima do rio. Ela poderia ficar a 1 metro acima do rio, mais ou menos. Tá? E aí a própria praça, ela já tem uma cota de 4,5, às vezes 5 metros, que os 5 metros é o nível da enchente de 41, que ela chegou até os 5 metros. Então, por isso até que toda a orla hoje do Guaíba, a Avenida Beira Rio, ela é um dique de proteção que está acima dessa cota de 5 metros. Então, essa praça deveria chegar nessa cota de 5 metros, transpor a avenida e chegar, abraçar a usina do gasômetro, fazendo um grande evento ali, que seria esse grande parque central da cidade.
Na chegada ali da Avenida Beira-Rio, quando cruza com Exatamente. Hoje em dia, a gente, passando por ali, nos fins de semana, a gente vê qual é a dificuldade das pessoas de atravessar da praça para a usina, né? Até para chegar mais perto do rio. Então, essa seria uma maneira de aproximar até mais as pessoas da praça, da usina, do rio, porque do outro lado tem um grande muro, né? Então, ali seria realmente um lugar interessante, né, de acontecer isso. E foi o que foi feito, né? A gente elaborou esse estudo, apresentamos lá num seminário, onde tinham vários políticos, né? E depois a gente não sabia bem no que isso iria dar. Mas como a Jaqueline já estava militando no nosso fórum, nessa época, ela foi a mensageira, né? Ela levou essa ideia adiante, né? E fez com que acontecesse o que está acontecendo, que está inserido no plano diretor, e vai acontecer esse parque do gasômetro. Tem previsão já de... Olha, o projeto já está pronto. Não, o projeto, não existe um projeto, né? Projeto. Porque isso que o Fórum fez foi um estudo, né? Foi uma diretriz que a Secretaria do Planejamento poderia ir adiante, né? E só para a gente compreender, então, esse parque, ele abrange as duas praças, a Brigadeiro Sampaio e mais a Júlio Mesquita. A Júlio Mesquita, que fica do lado de cá da avenida. Sim. E ele passa para o lado de lá. E ele vai até o terreno da usina. Na prática seria assim, seria um túnel, quase um túnel, né? Um rebaixamento, o carro seria um grande gramado que vai até a beira. Na prática, o carro quem vem pela Mauá passaria por baixo. Por baixo do parque. Isso. E a pretensão que a gente tem, né, é que seja da Brigadeiro Sampaio até o final da Júlio Mesquita, ou seja, onde tem os galpões ali, do... Sim, o começo da Rua da Praia ali, não é? No final, Antes, o começo até ali onde tem os galpões, mais no início da Brigadeiro, lá, fazendo todo o percurso da Brigadeiro, passando na frente da usina e finalizando no início da Loureiro da Silva. Isso que a gente tem a pretensão. Quem é que participa hoje do movimento Viva Gasômetro? Só moradores ou pessoas de outras áreas que também curtem a área podem participar? Na verdade, a gente tem participantes muitos de fora, né? A gente tem muitas questões que a gente está tentando levantar, né? E nisso a gente encontra muita parceria de fora mesmo, né? A gente tem, fora essa questão do projeto do parque, que é o nosso projeto mais importante, né? Então sempre o Viva Gasômetro quer agradecer ao Rogério de ele ter nos alertado, né? Porque a gente está fazendo essa defesa há 4 anos, mas se ele não tivesse nos apresentado esse projeto, a gente não poderia ter defendido. Mas o Viva Gasômetro também defende o tombamento da usina de gás carbonado, que é na Washington Luiz, que é a primeira usina do gasômetro. Na verdade, é a verdadeira usina do gasômetro, a antiga Pantaleão Teles. Eu nem sei se você sabe disso, Rogério. Ela data de 1898, né? E ela foi que originou o nome gasômetro, porque as pessoas diziam Fica assim... onde? Onde tem uma fábrica do DEP, ao lado da escola EPA, ali na Washington Luiz. Tem um Mais muro adiante. branco, Tá. Então, diz que antigamente as pessoas diziam assim, vamos lá ver o pôr do sol na volta do gasômetro, que era no entorno dessa primeira usina. E que é na frente da Câmara de Vereadores também, fica entre o Washington Luiz, a antiga Pantaleão Teles, e a Câmara de Vereadores. Então, quando a usina de carvão veio, que é a usina do gasômetro que a gente conhece hoje, veio para lá, aquele lugar já era o gasômetro. Então, a gente já faz 1 ano que pediu o tombamento dessa usina e está caminhando dentro do EPAC. Então tem várias bandeiras de lutas, vocês têm vários caminhos, tem esse tombamento, o que já se conseguiu de melhoria, Jaque? O lixo diminuiu bastante, né? A gente conseguiu... Mas isso aqui com um diálogo mais aprofundado, mais constante com o DMU? A gente assim, procura atuar nas duas pontas. A gente também cobra muito do poder público, né? Mas cobra do poder público, assim, que exerça a sua função, né? Que o DMLU vá lá, que a irmã faça a sua parte também.